a Aline. Eu sou a Isabela e esse é o Pode Parir, O podcast que vai descomplicar o seu parto e a sua maternidade. E hoje a gente está aqui com a Joana, psicóloga, e a gente vai no bate-papo aqui bem rapidinho sobre um tema que é muito importante, que muitas pessoas têm dúvidas, que é depressão pós-parto e baby blues. Então, o que é uma depressão pós-parto? O que é um baby blues? Como diferenciar isso? Que tema importante e a diferenciação, como é relevante fazer a diferenciação, né? Isso. Porque é justamente ali que mora um grande perigo na maternidade. A gente tem essa expectativa, muitas vezes, do baby blues. Vocês, como doulas, com certeza sabem disso e comentam isso com as grávidas. Então, por causa da questão hormonal, você tem aquele pico ali no parto. Quando tem a queda, e pra quem já teve bebê sabe que quando você tá naquele pico, você não acredita que vai ter a queda. Você acha assim, não, eu tô no céu e aqui no céu permanecerei para sempre, né? E aí, de repente, aquilo despenca e você se pega chorando por absolutamente nada e você não entende por que você tá triste e as coisas, tá tudo bem e você não sabe por que você tá sentindo todas aquelas emoções. Então, ali sim a gente tá falando muito de uma questão hormonal. E isso é o baby blues. É uma variação hormonal do nosso corpo, como se fosse realmente um susto do corpo. Imagina que durante a gestação, para ter essa alteração hormonal, foi uma crescente, né? A gente tem sim várias alterações hormonais durante a gestação, mas é uma crescente que vai indo ali durante 9, 10 meses. Mas de repente, quando o bebê nasce, aquilo despenca de uma hora para outra. E aí ali o corpo, como se entrasse realmente, o cérebro especialmente, entra dá um tilt, assim, dá um opa, o que tá acontecendo aqui? Será que tá tudo bem com essa pessoa? Será que a gente tem que se preocupar? E ali que, enfim, além da questão hormonal, o cérebro também, os nossos pensamentos acabam indo muitas vezes para esse lugar um pouquinho mais preocupante, assim. Eu sempre digo para gestantes, mais especificamente sobre o baby blues, né? Porque a depressão pós-parto aí já não fica a gente pode até falar, explicar, mas aí eu acho que é uma ajuda profissional mesmo, especificamente para isso. Mas aí, como você disse, durante toda a gestação, a placenta envia muito hormônio. E aí, quando nasce a placenta, independente, porque já me pediram, mas se eu tiver cesárea, vai ocorrer o baby blues igual? E sim, porque assim que nasce a placenta, independente da via de nascimento, existe essa queda hormonal abrupta, né, que causa, eu digo, que geralmente para os meus gestantes, assim, pense numa TPM potencializada. Daí nessa hora o pai olha e fala, meu Deus. E é isso, né? Porque o homem também é importante ele se preparar para esse momento, para ele saber como lidar com essa mulher e entender, tá tudo bem, claro, se for os sintomas de um baby blues e não de uma depressão pós-parto, Eu sempre né? falo para os maridos, né? Observem, olhem para a mulher, porque ela vai chorar e é normal. A mulher vai ter esse momento, mas observe mais além disso quando passa isso. Então, o que ele tem que observar quando passa disso para ser uma questão mais grave? O que a gente fala é a maior diferença entre o baby blues e a depressão pós-parto, porque acho que o que cabe aqui primeiro, vamos colocar o básico primeiro. Os sintomas são muito parecidos. Então, numa depressão pós-parto, eu vou ter, assim como no baby blues, eu vou ter o choro fácil, um humor mais deprimido, muitas vezes essa não vontade de fazer nada, essa coisa de duvidar muitas vezes das minhas capacidades. Então é bem parecido no sentido dos sintomas, se a gente fosse falar não de uma maneira profissional, não de uma maneira mais acadêmica, mas falando de uma maneira mais do senso comum, é parecido com a depressão, né? Então são esses sintomas de alguém que está mais deprimido, são esses sintomas de alguém que não quer fazer muitas coisas, que tá mais triste, mais para baixo, que chora, que não sabe por que tá chorando, que vê as coisas um pouco cinza, um pouco sem graça. Os sintomas são muito parecidos entre os dois. E aí que a gente tem um problema, porque como que a gente vai diferenciar então? O que diferencia normalmente é a intensidade dos sintomas. Então, tudo bem ali eu ficar, eu estar com aqueles sintomas por um período e de uma maneira controlada, de uma maneira que eu sinto ainda, que eu ainda consigo
a fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu ainda sou funcional, eu ainda consigo levantar da cama, eu consigo amamentar o meu bebê, eu consigo cuidar do meu bebê, eu seguir a minha vida, se conectar com o meu bebê. Em que momento que a gente está falando possivelmente de uma depressão pós-parto? Quando esses sintomas, primeiro, tem um tempo mais prolongado, então a gente vai realmente se preocupar ali a partir de 30 dias, 45 dias, em geral é bem antes disso, tá? O baby blues ele vai acabar muito, em geral, antes disso. Mas existem exceções de mulheres que vão estender isso até uns 30 dias. Estima-se mais ou menos do baby blues. Eu vejo na prática que são alguns dias. Poucos, né? Mas estima-se cerca de 2 semanas. Isso, assim, 15 que dias. são ok pra você. Que são, os 15 dias são aqueles, a maior parte das pessoas vai cessar em 15 dias. Mas a gente ainda consegue falar em até 30 dias, a gente consegue falar ainda no baby blues. Mas ainda assim você vê que os sintomas vão diminuindo, que eles vão diluindo um pouquinho. Eles não estão mais tão intensos quanto lá no começo. Agora, diferente disso, a depressão, os sintomas se mantêm tão intensos quanto no começo, às vezes até mais intensos. Isso não para nos 15, 30 dias, isso vai se estendendo ao longo do tempo. Muitas vezes esses sintomas vão agravando. Então esses são os maiores sinais de diferenciação. São o tempo e a intensidade dos sintomas. Essas são as maiores diferenciações que a gente consegue perceber. E o estágio mais grave seria ela não querer cuidar do bebê, ou ela pode talvez fazer alguma coisa contra ela e contra o bebê? Não, aí a gente entra realmente numa questão que é algo que se fala, né, no popular, e até mesmo a gente já viu mídia divulgando isso de uma maneira errada. Então existe esse conhecimento que foi divulgado e que não é verdadeiro, de que a mulher com depressão pós-parto, aquela mulher que deixa o bebê no lixão, ou que joga no rio, ou que faz alguma coisa assim, é uma mulher com depressão pós-parto. Não é. A mulher com depressão pós-parto, em geral, ela não vai fazer mal para o bebê. O que ela vai é ter uma sensação intensa de que ela não dá conta de ser mãe, que ela não consegue cuidar daquele bebê. Então, em geral, o que ela vai fazer? Ela vai querer dar esse bebê, ela vai entregar esse bebê pro pai, pra mãe, pra qualquer pessoa que, né, pra mãe dela, pra avó, no caso, pra qualquer pessoa que estiver ali, vai dizer, pega esse bebê, porque eu não consigo cuidar, eu não sei cuidar, eu não consigo. Isso junto com os pensamentos pessimistas, com aqueles pensamentos de eu não devia ter feito isso, o que eu fiz da minha vida, eu não nasci para ser mãe, muitas vezes um arrependimento muito grande relacionado à maternidade. Quando que a gente vê, só para eu falar um pouquinho sobre isso bem rapidamente, só dar uma pincelada, então em que casos, Joana, que é aquele caso que a mãe faz alguma coisa contra o bebê? Psicose puerperal, quando a mãe tem um desligamento da realidade. Em geral, quando ela tem um desligamento da realidade, aí sim a gente vê casos de mães que fazem alguma coisa contra o bebê. No geral, as mães que têm depressão pós-parto, você vai ver um ou outro caso muito, muito, muito raro disso, mas muito mais no sentido de aquela mãe que sente que não daria conta de cuidar do bebê, que não tem nenhuma rede de apoio, ela não tem ninguém para quem dar esse bebê, e aí na cabeça dela ela acredita que talvez é melhor esse bebê morto do que o bebê, né, com ela. E aí talvez ela faça alguma coisa. Mas entende que isso é um caso muito, muito, muito raro. Sim. Perto da psicose puerperal, que daí é realmente esse desligamento da realidade, em que ela não tem noção do que ela está fazendo, e aí sim esse bebê está em risco. Legal. E o que fazer então quando a gente descobrir, observar esses pontos, ver que está entrando numa depressão ali, que passou do normal, do hormonal? Aí eu acho que é a parte mais interessante, né? O que fazer ali? A gente tem um preconceito muito grande. Desde a gestação até o puerpério, a gente tem um preconceito muito grande com relação a medicamentos e amamentação, medicamentos e gestação, sendo que hoje existe muito, e a minha alçada, né? Eu sou psicóloga, não sou psiquiatra, então a minha alçada não é os medicamentos, mas eu sei sobre isso. Hoje existem muitos medicamentos seguros para isso, então a gente não precisa ter medo de buscar ajuda.
Primeiro porque existe uma grande ajuda que pode ser tida apenas com terapia. Se a terapia não for suficiente, a gente tem sim como entrar com medicamentos seguros, e são seguros sim, a gente tem teste suficiente, a gente consegue e tem resultados muito bons. Então não precisa ter esse medo. Eu gostaria também de pontuar aqui, que eu acho que é bem importante isso, né? A gestação e o puerpério são para a mulher o momento de maior vulnerabilidade da saúde mental. Então, são um momento que, se eu tenho uma tendência familiar, hereditária, a, por exemplo, um transtorno bipolar, a depressão, a diversos outros transtornos, é muito comum que desencadeie na gestação. Se eu não busco ajuda, se eu tenho um preconceito com isso e não busco ajuda, isso tem uma tendência a se agravar profundamente. Então aqui a gente tem que ter um cuidado. Se a gente já sabe que no puerpério, na gestação, no pós-parto, no parto, pós-parto imediato, são momentos muito delicados e que podem ter esse desencadeamento, acredito que nós, até como profissionais de saúde mental, a gente tem que ter essa informação e tem que repassar essa informação para que exista uma atenção para isso. Senão a gente entra naquele lugar de que a maternidade é maravilhosa, a maternidade é linda, a maternidade tem que ser linda. E a via de parto pode influenciar nessa depressão? Tipo, ou talvez a decepção, o parto desejado que não aconteceu, ou uma violência obstétrica que aconteceu? Com pode certeza, influenciar? com certeza. Potencializar algo, né? Isso, a via de parto em si, a gente não vê tanta ligação, mas muito mais isso que você comentou, de eu ter uma expectativa com relação a como seria o meu parto, como seria a amamentação, como seria o meu maternar e como aquilo se dá na realidade. Então, se eu tenho ali uma expectativa enorme de que eu teria um parto natural, assim, assado, muitas vezes aquele parto idealizado, aquela coisa... E aí chega na hora e eu não consigo ter esse parto. Se eu não trabalho isso em mim, se eu não consigo trabalhar isso, muitas vezes, ou eu comigo mesma, ou na terapia, ou de alguma outra forma, isso pode ser um gatilho, isso pode ser um fator desencadeante para uma depressão pós-parto. Não que isso cause a depressão, né? Porque quando a gente fala de uma depressão, qualquer tipo de transtorno, hoje a gente entende que os transtornos eles são multifatoriais. Então, a minha comparação é sempre assim, é uma receita de bolo. Para eu fazer um bolo, eu preciso de ovo, de leite, de farinha, de fermento. Se eu tenho só fermento e leite, eu não faço um bolo. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Para eu ter, por exemplo, uma depressão, eu preciso ter fatores ambientais, fatores genéticos, eu preciso ter normalmente um fator desencadeante, eu preciso ter diversas questões. Só o fator desencadeante não vai fazer com que eu tenha depressão pós-parto. Mas se eu tiver já os outros ingredientes do bolo, talvez esse fator desencadeante vai fazer com que me leve a uma depressão pós-parto. Legal, muito legal saber disso. Muito obrigada, Jo, pelo esclarecimento. A gente adorou, com certeza vai ajudar realmente muitas mulheres, né? Inclusive, como esse foi um bate-papo bem rapidinho, se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre esse tema, deixe aqui nos comentários que a gente passa pra Jo, ela coloca lá no nosso Insta. Com certeza. E com certeza vai ajudar muito. Muito obrigada. Obrigadão. Tchau, tchau.